Olá pessoal, tudo bem? Na medida do possível. Como vocês sabem, a gente já falou em sala de aula, os outros professores também já conversaram com vocês. Este não é um período de férias, né? Vocês estão na casa de vocês, não estão tendo aula presencial, mas os professores estão por diversos caminhos diferentes, num esforço conjunto aí, tentando levar o material, o conteúdo para vocês, para que seja garantido o direito à educação. Então, esse vídeo que eu estou fazendo faz parte desse esforço de levar o conteúdo para vocês. Tá? Eu estou encaminhando, vocês devem estar acompanhando, né? Quem já está aí participando do Google Sala de Aula, deve ter verificado que tem outros materiais, PowerPoint. Fique atento a todo esse material, as atividades que foram sendo pedidas, tá bom? Esse vídeo vai ser sobre algumas características do mito e a passagem do mito à filosofia. Tá? Então são dois assuntos. O mito, definição e características, na verdade são três assuntos. Tá? O mito, a definição e características de mito, como o mito ocorre ainda hoje e a passagem do mito à filosofia. Tá? Algumas coisas a gente nós já vimos em sala de aula, mas é importante retomar aqui. Tá bom, gente? Primeira coisa sobre o mito. Qual é o papel do mito? Algo importante. O mito é uma forma de conhecimento. Primeiro ponto. O mito é uma forma de conhecimento. Mas conhecimento é algo que me diz sempre a verdade sobre a realidade? Não necessariamente. O conhecimento é uma busca de compreensão da realidade, do mundo. Tá? Então, o mito, sendo uma busca de entender o que é o mundo, é uma forma de conhecimento. Só que é uma forma de conhecimento ainda não racional, tá? Baseado nas interferências de seres sobrenaturais, uma linguagem mais fantasiosa, mas é uma forma de conhecimento. Tá? Como mitos, por que existe o mito? Por que ele surge? O mito ele surge de uma necessidade de você conviver com o desconhecido, de tentar compreender o desconhecido e conviver com o desconhecido. Então o mito ele nasce dessa necessidade do medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Tá? Por exemplo, o coronavírus é algo novo na nossa vida, nessa era toda. Né? Nunca se teve uma pandemia nessa proporção. Tá? A gripe espanhola foi há muito tempo, mais de 100 anos. Então as pessoas que estão vivas hoje, não sei que pessoa tenha mais de 100 anos, né? Que é uma minoria ínfima aí da humanidade. Então as pessoas que estão hoje no planeta, de modo geral, é algo novo para todo mundo. Nessa proporção é algo novo. Tivemos várias outras epidemias, mas uma pandemia nessa proporção é algo novo. Então quando a coisa é nova, o desconhecido nos causa medo, muito medo. Até que se encontra uma solução. Por exemplo, a ciência está buscando uma forma de combater isso aí, vai ter uma solução. Quando tiver uma solução, uma resposta para isso, os nossos medos vão diminuir. A gente vai conseguir conviver melhor com isso. O mito também é assim. Tá? Quando as pessoas não conseguiram entender as coisas, os fenômenos que para nós são fenômenos que a ciência já explica, porque chove, para a gente é muito simples, tá? Porque existe uma explicação científica que já nos acalma, porquê da vida, tá? Enfim, várias outras questões que para eles não tinham ainda essa resposta científica, não tinha como ter ainda, mas eles precisavam da resposta para conviver com isso. Então entender todos os fenômenos da natureza, por que eles existem, como o mundo surgiu, enfim, várias questões eram todas explicadas através do mito. Então qual é a característica essencial do mito? É afugentar o medo diante do desconhecido. Essa é a característica fundamental do mito. Tá? Uma outra coisa importante, o mito ele vai determinar valores e certos comportamentos. Então tem um componente moral no mito, né? Você vai fazer com que as pessoas façam determinadas coisas por medo dos deuses ou como uma recompensa a ser recebida dos deuses, tá? Buscando uma recompensa ou medo da punição. Então esse medo da punição ou a busca da recompensa vai fazer com que as pessoas guiem as suas vidas a partir de determinados comportamentos, determinadas práticas.
Então existe também no mito um componente moral, tá? Componente moral. E o mito, como ele era muito ligado à questão religiosa, ele faz parte aí da própria religião dos gregos, né? Ele é algo sagrado, é sagrado. O que o mito diz é verdade, ponto final, tá? É algo sagrado. Então esses aspectos, gente, são aspectos importantes. E o mito de alguma forma está presente nos nossos dias? Não da forma que era, mas está sim. Algumas características do mito nós herdamos, porque a nossa relação com o sobrenatural, ela permanece. Ela permanece. Tá? Eu elenquei alguns pontos aqui, vocês vão ver no PowerPoint, tá? Alguns já devem ter lembrado, turma que eu já dei esse assunto, né, que deu tempo, deve se lembrar disso. O primeiro aspecto importante é a dualidade entre o bem e o mal. Existem duas forças. Muitas pessoas acreditam que o mundo é dividido de uma forma simplória. O bem de um lado, o mal do outro, né? É o que a gente chama de uma visão maniqueísta, né, da realidade. O mundo é dividido entre bem e mal. Aprendemos isso desde a infância, nas histórias infantis, né? Existem figuras boas e os maus. Por exemplo, Chapeuzinho, Vermelho, os Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, essa galera toda é o povo do bem. E existe o pessoal do mal, a bruxa que entrega lá a maçã envenenada, o lobo mau que devora a vovozinha e devora Chapeuzinho, né? E o lobo mau depois é morto, a gente vibra, legal, morreu, é do mal, tudo bem, né? Então, a parte do mal. Nos filmes, existem os personagens construídos para ser bons e os maus, né? Nas novelas, mesma coisa, o mocinho que sofre e o vilão que se dá bem, no final o vilão se dá mal. Então a vida é dividida, a gente vai aprendendo que a vida é feita assim. Alguns são bons, que a gente chama de cidadão do bem, e alguns são maus, tá? Alguns é o povo do mal, que não é o cidadão do bem, tá? E a gente vai fazer uma relação entre ética e estética. O bom passa a ser visto como bonito, e o mal passa a ser visto como o feio. Tanto que as crianças, quando fazem coisas consideradas erradas, os adultos vão dizer, isso é feio. Então associa beleza, estética à moral, tá? Ao que é certo e o que é errado. O feio é o errado. Tá? Os heróis são geralmente bonitos. Superman, bonito, o Coringa, o Lex Luthor, o inimigo do Superman, feio. Batman bonito, o Coringa, o Pinguim, enfim, todos os inimigos do Batman são feios. Então a gente vai associando o feio ao ruim, ao mal, e o bom ao bonito. Tá? Outro aspecto importante são as crenças nos poderes mágicos dos objetos. Nós acreditamos que alguns objetos têm poderes. Eu visto a camisa do meu time no dia que vai ter o jogo, né, a partida de futebol, porque eu tenho, mesmo que inconsciente, eu estou acreditando ali que aquela minha camiseta vai fazer diferença no resultado do jogo. É como se eu colocasse a camiseta, eu ajudasse o jogador lá que está muito distante de mim a jogar melhor, a ter um desempenho melhor. Né? Ou sai com determinado objeto, aquela minha pulseirinha, aquele meu colar, que vão me dar sorte. Se eu sair sem, eu não vou ter sorte. Vou fazer prova com a minha caneta da sorte. Então é atribuir poderes mágicos aos objetos, que é uma característica também do mito. Tá? Um outro aspecto do mito é a mitificação das pessoas. Muitas vezes pessoas famosas, quem é fã de um cantor, de um artista, de pessoas, de políticos, de pessoas famosas, vê naquelas pessoas não seres humanos como meros mortais, mas como sobre-humanos. E é na mesma categoria dos heróis da mitologia grega, como se fossem semideuses, filhos de deuses humanos, não são exatamente humanos. É como se tivesse poder de fazer coisas que as outras pessoas comuns não têm. Tá? Então muitas pessoas veem assim, diante de um artista que está no show, as pessoas gritam, choram, se conseguem tocar no artista, né, fica sem lavar a mão, né, o que hoje não pode, né, por causa do corona, né? Mas aí não lava as mãos, fica, enfim, endeusa, idolatra, como se fosse um semideus mesmo. Então, é mitificação de pessoas. E por fim, superstições e crenças. Vocês devem conhecer inúmeras. Tá? Vamos só lembrar algumas como exemplo. Tá? Se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Não existe nenhuma relação lógica de causa e efeito, né? Se você pensar no chinelo virado e da mãe morta. Não tem como o chinelo virado ocasionar a morte da mãe, isso é impossível, né? Mas enfim,
Mesmo sabendo disso tudo, você vê o chinelo virado lá, fala, vai que, né? E desvira, por garantia. Não passar embaixo de escada, gato preto, enfim, tem uma história que se você contar segredos perto de um gato para alguém, todo mundo vai ficar sabendo, então não pode contar. Então essas coisas todas que são as crendices, superstições, que vocês devem saber inúmeras aí, né? Tem a ver com a herança mitológica, com essa relação que nós temos com o sobrenatural. Ok, pessoal? A gente para esse vídeo por aqui e vamos para um próximo para terminar o nosso assunto. Ok? Muito obrigado.